Existem dois tipos de recurso. A gente tem o recurso de sala e o recurso de equipamento. O de sala é onde você vai montar um calendário para uma sala de reunião. Esse calendário você consegue fazer com que uma pessoa administre ou ele fica aberto para os outros usuários. O recurso de sala de reunião ele é muito utilizado para controles de salas físicas, por exemplo, auditório ou qualquer tipo de cômodo físico que tem na sua empresa. Nós vamos ver como configurar esse recurso e deixar isso disponível para o usuário. Então, como que eu crio uma sala de recurso? Vamos começar aqui. A gente vai clicar em adicionar um recurso de sala. E aí eu tenho o nome da sala. Vou colocar aqui sala de reunião 03. Ele vai perguntar qual que é o e-mail dessa sala. Sala reunião 03. Vou dar um tab. Qual é o domínio? Eu vou selecionar o domínio e vou clicar em avançar. Em definir propriedades, eu tenho as opções de configurar a capacidade dessa sala. Então vamos colocar aqui de 100 pessoas. Eu consigo selecionar um local. Vou colocar aqui que é o edifício sede. O número de telefone dessa sala, eu posso colocar também o departamento, posso colocar a empresa, posso colocar uma política de catálogo de endereço, se for o caso. Eu posso colocar o endereço, a cidade, o estado, a província, o CEP, o país e a região. Vou clicar em avançar. E aí ele me traz a configuração de opções de reserva. Opções de reserva é uma configuração interessante, principalmente para salas de reunião que são muito concorridas. Eu tenho a possibilidade de deixar essa sala de reunião em aberto, ou seja, qualquer pessoa da minha organização vai conseguir agendar ou excluir o seu próprio agendamento dessa sala de reunião. Por exemplo, o Douglas quer fazer uma reunião nessa sala no dia 18 de abril. Então, o Douglas vai no calendário dele no dia 18 de abril e adiciona a sala de reunião 03@dgloliveira.com.br, reunião de kickoff desse projeto. Esse agendamento que o Douglas criou no próprio calendário vai automaticamente para o calendário da sala de reunião que ele fez o agendamento. Se o horário estiver vago, ninguém fez agendamento para essa sala de reunião naquele dia e horário, ela já é aceita e volta um e-mail para o Douglas confirmando o agendamento da reunião. Eu posso também utilizar a opção para selecionar um representante de reserva que possam aceitar ou recusar as solicitações de reserva. Eu marco aqui essa opção de especificar os usuários aos quais você deseja aceitar ou recusar as reuniões manualmente. E eu seleciono aqui qual o usuário. Vou selecionar o usuário Otávio como representante dessa sala, ou seja, ele vai tomar a decisão para agendamentos dessa sala. O Otávio vai aprovar ou não uma solicitação ou excluir ou não um agendamento que já foi criado. Vamos para um exemplo. O Douglas quer agendar a sala de reunião para o dia 20 de abril, na sala de reunião 03. O Douglas vai no calendário dele e cria um compromisso no calendário do Outlook. Nova reunião, dia 10 de abril, às 9 horas da manhã, e envia. Ao invés dessa solicitação chegar direto para a sala de reunião, essa solicitação vai para o Otávio. O Otávio vai receber um e-mail que diz: o Douglas quer agendar um horário na sala de reunião 03, no tal dia e tal horário. Você deseja permitir? E lá no e-mail vai ter um botão de aprovar e um botão de rejeitar. Se o Otávio clicar em aprovar, o Douglas vai receber a confirmação de reserva desse horário. E se o Otávio negar, o Douglas também vai receber uma mensagem de agendamento negado, porque a sala estava ocupada nesse dia e nesse horário. E você pode escolher outro dia e outro horário.
E o motivo da negação, se o representante quiser, ele também pode colocar. Ele pode colocar lá: essa solicitação está sendo negada porque neste dia e horário já existe uma reunião com o presidente da empresa. E aí o usuário que está solicitando esse agendamento vai ter que escolher um outro dia e um outro horário para fazer a reunião dele. Veja que aqui ainda em opções de reserva eu tenho a opção de permitir reuniões recorrentes, e isso permite que o usuário de criar no calendário dele uma reunião para todo dia 12 de cada mês, por exemplo. E a minha sala de reunião vai permitir essa recorrência. Permitir agendamento apenas durante o horário de trabalho. A partir desse momento que eu configuro essa opção, ele já me traz a possibilidade que de minha configuração de reunião seja feita somente em hora útil, por exemplo, das 8 às 18 horas. E então, se eu quiser agendar uma reunião após as 18 horas, já vai trazer para mim a reunião como não autorizada, o caso do horário. Recusar automaticamente reuniões fora dos limites de reserva abaixo. Então, se eu marcar uma reunião para janeiro de 2024, por exemplo, com essa configuração, ele vai ignorar. Mas por que, Douglas, que ele vai ignorar? Porque o limite máximo é de 180 dias. Ele não consegue agendar uma reunião para 6 meses da data de criação para frente. Se eu quero permitir um ano, eu tenho que mudar aqui, em vez de 180 dias, eu tenho que permitir 365 dias. E aí, alterando a janela de reservas de dias, eu vou conseguir fazer com que eu consiga agendar reuniões com 6 meses de antecedência, por exemplo. Duração máxima de horas. Eu não consigo criar uma reunião com mais de 24 horas de duração, por razões óbvias. Um dia ele não tem mais que 24 horas. Eu já vi usuário querer reservar a sala de reunião para a semana inteira. E ele quer reservar de segunda a sexta-feira a sala de reunião número 10. Está lá disponível para ele, ele quer fazer esse agendamento. O modo certo de fazer isso é criar uma reunião de segunda-feira das 8 às 17 horas e fazer uma recorrência dessa reunião de segunda até sexta-feira. Se o usuário criar uma única reunião de segunda-feira, de 8 horas da manhã até sexta-feira, às 17 horas, a sala de reunião ela vai recusar. Isso acontece porque a duração máxima de um dia é de 24 horas. Ou seja, o usuário ele consegue criar uma reunião de segunda-feira às 8 horas da manhã até terça-feira às 7 horas e 59 da manhã. Douglas, eu quero alterar isso. Eu preciso deixar aí como se o dia tivesse 100 horas. Então eu venho aqui e coloco 100 horas. Nessa configuração eu altero e não tem problema nenhum. Aí, como eu falei, se eu quiser que o organizador da reunião receba uma resposta, eu posso personalizar aqui uma resposta. Por exemplo, sua reunião foi agendada com sucesso. E eu posso colocar ainda um lembrete. Lembrete. Quando sair da sala de reunião, desligue todos os equipamentos e apague as luzes. Você pode colocar uma pequena informação ao seu critério. E aí, quem está agendando essa reunião para essa sala vai receber essa informação que você colocou. Vou clicar em avançar. Ele me dá uma revisão do recurso que eu estou criando, que é um recurso do tipo sala, o nome do meu recurso, o e-mail do meu recurso, a capacidade, o local, o telefone. Ele vai me trazer tudo que eu configurei. Permitir reuniões recorrentes, o representante da sala. E eu vou clicar em criar.
A criação de sala de correio de recurso está em andamento e isso pode levar alguns minutos até ser concluído. Então, ele está fazendo a criação para mim. O recurso foi criado, eu esperei aqui cerca de 1 minuto, eu clico em concluído e o recurso aparece aqui disponível para mim. E aí, clicando na sala, eu tenho algumas opções de configuração. Em geral, ele me traz o nome da sala, o endereço, o departamento, a capacidade, alguma política de catálogo de endereço, caso eu tenha configurado. Ele traz aqui a opção de gerenciar detalhes do recurso e clicando eu posso alterar o nome da sala, alterar o e-mail, a capacidade, aplicar uma política de catálogo de endereços, colocar o nome da empresa ou do departamento. Informações adicionais, eu posso marcar se é acessível a cadeira de rodas, posso colocar algum rótulo, nome do dispositivo de áudio, exibir nome do dispositivo de vídeo. Informações de contato, eu posso gerenciar as informações de contato dessa sala. E aí, quando eu clico, ele me traz as informações, eu posso preencher todas as informações de contato da sala de reunião. Algumas empresas têm muitas salas de reunião ou muitas unidades espalhadas e uma boa prática é você preencher esses dados. Às vezes a sua empresa ela tem sede até fora da cidade que você mora. E aí você consegue fazer essa gerência com essas informações de contato. Isso facilita demais a vida do usuário a identificar a sala correta e fazer um agendamento sem escolher a sala errada. O usuário está saindo de Brasília e está indo para o Rio de Janeiro e ele consegue fazer essa reserva dessa sala lá no Rio de Janeiro. E aí eu posso colocar o país, posso fazer algum tipo de anotação. Reserva, eu tenho a configuração de reserva, eu posso gerenciar as configurações de representante. Quando a gente colocou o Otávio, está aqui ele, eu posso tirar o Otávio, eu posso colocar um outro representante, ou eu posso configurar para aceitar ou rejeitar solicitações de forma automática. E eu tenho a configuração de opções de reserva de salas também, aonde eu consigo configurar a janela de reservas e a duração máxima e também editar a minha mensagem de resposta automática. Delegação, eu consigo delegar essa caixa. Aqui, além da opção de enviar como e enviar em nome de, eu também consigo trabalhar com acesso total. Quando eu trabalho com acesso total em uma sala de reunião, eu dou acesso inclusive a uma determinada reunião que não é minha. E aí tem que ter cuidado com isso. Talvez isso seja necessário apenas para manutenção. O presidente agendou uma reunião para um determinado horário, mas a reunião foi cancelada. Aí o administrador pode vir aqui, colocar o acesso full para ele mesmo ou para a secretária. E aí a secretária vai lá e exclui a reunião. E aqui em outros eu tenho a configuração de dica de e-mail. Da mesma forma que para usuários e para grupos eu posso colocar a dica de e-mail, um lembrete para o usuário para ele ler antes de enviar a solicitação de agendamento. Gerenciar endereços de e-mail e aí eu posso adicionar um outro alias para essa caixa se eu precisar, ou eu posso editar o alias existente, assim como a gente faz para o usuário e para grupos. Sobre adicionar um recurso de equipamento, é a mesma coisa que sala, só que em vez de você usar para uma sala de reunião, você vai usar para um equipamento. Uma impressora, um data show, ou uma filmadora, ou um notebook, ou qualquer equipamento que você queira atribuir um calendário. A configuração é exatamente a mesma.